Boa noite, amada Igreja do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Como é bom servir esse Deus. Como é bom estar na sua presença. Que nós possamos abrir a palavra do Senhor em Salmos de número 42. De 1 a 5. Salmos 42, de 1 a 5. Peço ao pastor aqui na frente que leia e ore. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. De como passava eu a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Te adoramos, Pai, te cultuamos como fizemos na Tua presença em meio aos louvores, à ministração. E agora prostrados, rendidos, focados atenciosamente, nos prostramos diante da Tua palavra. Como igreja, absorveremos aquilo que o Senhor vai emitir através da pastora Nayufi, a serva de Deus, já devidamente ungida para nos transmitir aquilo que o Senhor colocou em seu coração. E desde já te somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma. Como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Nós cantamos aqui que nada pode calar um adorador. Amém? A gente sabe quando a gente está cantando, a gente está falando daquilo que vem do nosso coração. A gente não está só lendo aqui, nada vai me calar, cantamos que nós vamos vencer ou vencer, que estamos na presença de Deus. Aquilo que a gente canta é aquilo que a gente tem que viver. Porque o louvor é uma oração. O louvor está totalmente incutido na Bíblia, na palavra de Deus. E aqui, no Salmo, ele fala que ele suspira, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim ele suspira pela presença do Senhor. E como foi ministrado aqui no domingo, qual a razão da nossa fé, qual a razão da nossa esperança, o que nós esperamos, o que nós almejamos, o que a gente ainda espera? Porque a gente sabe, e o pastor Gabriel completou na segunda-feira, dizendo que as coisas só tendem a piorar. Se a gente for ver para onde está caminhando esse mundo, desde a antiguidade até hoje, como se multiplicou a iniquidade, como, apesar da ciência mostrar para nos ajudar com as coisas, as pessoas estão piores, as pessoas estão más, as pessoas não estão mais fazendo o que é certo e reto diante de Deus. Nem diante dos homens, matam por besteira. Nós vivemos dias difíceis. E a gente comentava aqui antes do culto, falando de como há uma evasão, né? Como as pessoas estão saindo da presença do Senhor. A gente vê assim, Deus está ministrando, Deus está falando, Deus está dizendo que está às portas. E quando a gente olha
as igrejas que adoram a Deus em espírito e em verdade, mesmo que pregam a palavra como ela é, a gente vê as pessoas, cadê o povo? Cadê as pessoas? Onde elas estão? Mas isso é cumprimento de palavra. Deus fala, achará porventura fé na terra quando o Filho do Homem vier? Onde nós nos encontramos? Será que o amor se inspirará de quase todos? Quase todos. Mas aqui ele fala que ele, como a corça suspira pelas correntes das águas. Uma vez o pastor Afrânio ministrou sobre essa corça. E ele falava que a corça, por que ela suspira, ela berra, ela grita pela água? Porque há predadores. Onde tem água, existem predadores. Porque eles ficam à espreita, esperando algum animal para que eles venham se alimentar. Então ela fica dias esperando na espreita, suspirando por beber. Imagina você com sede. Suspirando por beber aquela água, mas ela não pode ir logo, porque ela tem que ver se existem predadores ao redor para ela poder ir beber água. Então ela suspira, ela almeja, ela quer aquilo mais do que tudo. E assim ele fala, como suspira a corça, como ela almeja beber aquela água, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Sabemos que existem predadores, mas eu te quero, Deus, mais do que tudo. Olha, não interessa, eu quero aquela água, eu quero esse Deus na minha vida. Assim tem que suspirar a nossa vida, mais do que tudo ela quer aquela água, mais do que tudo nós queremos Deus, mais do que as coisas desse mundo, mais do que o mundo pode me oferecer, eu quero Deus. Ele é o principal. Nós vemos as coisas se ajustando, as coisas afunilando. E existem pessoas ainda achando, desde que eu conheço a igreja, que falam que Jesus vai voltar. Ele fala, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, não do Deus desse mundo, das coisas desse mundo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Olha que lindo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? É incrível, irmãos. Quantas pessoas olham para nós como adoradores, como pessoas que estão na igreja, como crentes, como falam, né? Virou crente, assim, a gente até comentava com a Beth hoje, falando que ela chegou, virou crente. E falam assim, olha aí, desde que tu está nessa igreja, que falam que Jesus vai voltar. Jesus não voltou. Até agora Jesus não voltou. Desde que tu virou crente, que fala, olha, cuidado, Jesus está voltando, e Jesus não voltou. E o teu Deus, onde é que está? E zombam, escarnecem das pessoas que buscam a verdade, que buscam falar a verdade, que buscam se santificar, que buscam estar na presença de Deus, buscam não fazer o que é errado, zombam do que é certo, zombam daqueles que adoram a Deus. E o teu Deus, onde é que está? Nós sabemos que o Senhor virá como um ladrão na noite. A gente fala assim, parece demorado. As 10 virgens todas elas estavam esperando o Senhor. Mas somente 5 estavam apercebidas. Só as prudentes, as nécias, mesmo sabendo, dizendo assim, vai demorar, então eu vou descansar aqui, vou dormir aqui, vou fazer essas coisinhas aqui, porque Jesus não vai vir agora. Então, deixa eu fazer das coisas do meu jeito. Porque eu acho que é assim. Mas não é. E quando ouviu-se um grito. Todas estavam dormindo, irmãos. Tanto prudentes como nécias estavam dormindo. Todas. Mas só que as prudentes tinham azeite. Estavam na unção de Deus, esperando o Senhor em santificação. Dizendo, não quero as coisas desse mundo. E foram. E assim é. E as pessoas hoje zombam, dizendo, onde está teu Deus? Cuidado, essas pessoas. Porque é num abrir e fechar de olhos, nós não estaremos mais aqui. E ele fala que lembra das coisas que Deus fez. A gente relembra, mas muitas vezes a gente não quer viver aquilo. E ele fala assim, por que no 5? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Irmão, nós sabemos que nesse mundo nós teremos aflições. Ninguém disse que servir a Deus vai ser um mar de rosas. Nós nunca falamos isso. Nós teremos momentos de glória, sim. Como ele fala aqui, que eles tinham festas, em gritos de alegria e louvor, eles adoravam a Deus. Nós louvamos a Deus em toda e qualquer situação.
Mas isso não quer dizer que nós não vamos nos abater. Nós não vamos ficar abatidos. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Irmãos, se a gente for analisar a vida de homens de Deus, como José, tu acha que ele não ficou abatido? Foi vendido por seus próprios irmãos, com sangue, sanguíneo, irmão. Vendido por seus próprios irmãos que deveriam protegê-lo. Ele era o mais novo. Ele tinha que ser protegido pelos seus irmãos. Não lançado, vamos vender ele aqui. Imagina como ficou abatida a alma daquele rapaz. Não parou ali, jogado numa cisterna, vendido como escravo. Foi ser escravo na casa de Potifar. Foi acusado injustamente de querer possuir a esposa dele. Foi jogado no cárcere, ficou anos lá. Imagina um rapaz de 17 anos, novo, passando anos vivendo em angústia. Por que está abatida? Imagina a situação de José. Imagina a situação de Ana. Queria um filho, vergonha naquela época não ter filho, era amaldiçoada perante o seu povo, uma mulher amaldiçoada. Ela chegou a entrar no templo em angústia na sua alma. A palavra de Deus fala que ela estava angustiada. E ela orava até o ponto de o próprio profeta não discernir, pensando que ela estava embriagada de tão clamor que ela estava clamando a Deus, a angústia daquela mulher. Imagina. Então ela buscava a Deus. Muitos de nós passamos por situações, irmãos, difíceis na nossa vida. Mas se parasse por aí, a gente ia dizer, poxa, Senhor, então a gente tem que viver angustiado. Mas olha o que ele continua. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Ele não parou ali. Ele falou assim, olha, está abatida, estou passando por uma situação difícil, mas eu ainda o louvarei. Eu o louvarei. Essa é a nossa certeza, irmão. José não sabia. Ele foi fiel, anos ali sendo fiel a Deus. Mesmo injustiçado. Jó, se a gente fosse analisar a vida de Jó, a angústia daquele homem, perder filho, perder tudo em questão de dias. A angústia daquele homem. Mas ele falou, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim ele se levantará em favor de mim. Irmão, essa é a certeza do nosso coração. José não sabia que ia ser governador. Porque é muito fácil se Deus falar para você, olha meu filho, você vai passar alguns anos na angústia. Mas quando terminar a tua angústia, eu vou te colocar ali, aquele sonho que tu tens, eu vou te dar. Aquilo ali, vai ser melhor do que tu imagina, vai ser desse jeito. Ah, meu irmão, quem é que não ia ficar feliz? Pô, Deus falou, olha, tu vai passar 5, 6 anos na angústia. Mas depois desses 6 anos, tu vai ganhar isso aqui. Todo mundo. Deus não falou que ele ia ser governador. Deus não falou assim, olha, tu vai ser vendido, teus irmãos vão te trair, isso vai acontecer, depois de alguns anos, tu vai ser governador. Então, ser fiel a mim. Deus não falou isso para ele. Ele foi fiel, independente do que iria acontecer. Ele não ficou, ele tinha certeza, mesmo que ele morresse, que seria incomparavelmente melhor para ele, ele sabia que Deus estava com ele, porque ele era fiel a Deus, e em um momento Deus ia se levantar em favor dele. Ele tinha certeza. José foi escravo, de escravo a governador. Ana passou de estéril a ser mãe de filhos, e aquela que zombava dela passou de mãe de filhos a estéril, deixou de ser mãe. Aqueles que nos zombam serão penalizados por Deus, né? Inverso de uma falsa doutrina que pregam por aí, de que Deus não pesa a mão, que Deus não tem justiça. Deus pesa sim, irmão. Deus é amor, mas ele é um amor de justiça. Senão ele não seria Deus, seria homem. Deus não tem pena, ele é justo, ele é Senhor. Então ele fala assim, espera em Deus, pois ainda o louvarei. A ele, meu auxílio e Deus meu. Aí eu pergunto para você, as suas lágrimas têm sido o seu alimento? Como ele fala assim, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Irmão, chorar para Deus é a coisa mais maravilhosa que tem. Mesmo que esteja difícil. Tem um louvor do Matos Nascimento. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. É para Deus, irmão, não é para homem ver não, não é aquele espírito de coitadinho.
Tudo está errado para mim, meu irmão está errado, porque você não entendeu quem vive em você é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo vive em você, você pode até chorar, mas você tem certeza que você vai louvar o nome dele. Você tem certeza que lá no fim aquilo vai acontecer de maneira sobrenatural e melhor do que você imaginava. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que manifesta a glória dele. Em Salmo aí mesmo 51, de 10 a 17, quem quiser abrir, porque é bem pertinho, né? 51, de 10 a 17, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Olha que coisa linda. Ele fala assim: Pai, renova. Irmão, nós precisamos buscar Deus todos os dias. Eu estou na igreja 20 anos, desde que abriu. Meu irmão, se eu não buscar Deus todos os dias, eu só sou um religioso. E ele fala: me livra, Deus amado, de cometer pecado, Pai. Mas é uma atitude minha. Ele está clamando a Deus: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, reto diante de ti, Pai. É uma busca individual nossa de buscar a Deus. Espírito quebrantado, coração compungido e contrito, ele não despreza, irmão. Se você chora para Deus, se você clama a Ele, se você pede a Ele, Ele vai te dar o melhor. O melhor. Se o seu coração está nele, você está diante do Senhor, tenha certeza que você ainda o louvará. Tenha certeza que em meio às lutas, louve o nome dele. Não é à toa que aquele versículo tão pequenininho está escrito assim: em tudo dai graças. Tão pequeno, mas tão profundo. É porque eu tenho que aprender a dar graças como José, lá na cova, lá na cisterna. Como Daniel, se Deus quiser me livrar, me livra. Se não quiser, não me livra. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, jogado lá, olha, não vamos adorar. Irmão, se alguém chegasse para você: olha, você vai morrer, nega Jesus. Eu não vou nem, assim, porque a gente nunca viveu uma situação dessa, irmão. Na realidade, a gente é muito feliz no Brasil, porque a gente não vive como pessoas não têm negado Jesus e têm sido enforcada a família inteira, mas não negam Jesus. Quem é o primeiro lugar na sua vida? Quem é que tem sido o primeiro lugar na sua vida, na minha vida? Quem? Será que é Jesus? Será que sou eu mesmo? Será que é a minha família? Se eu não tiver Jesus, irmão, não adianta de nada. Temos que ter o Senhor em nossas vidas. Não precisa abrir Mateus 18:3, ele fala: nele, somente nele, somos acolhidos com amor e proteção. Ele, e só ele, é aquele que disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Olha que coisa tremenda. Ele, somente nele. Se nós não nos fizermos como crianças. Aí eu vou entrar num ponto tremendo aqui, que eu queria, que era o foco desse momento que eu estou falando, de adorar a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância, que é Gênesis. Não precisa abrir porque ele é muito extenso, né? A gente tem pouco tempo aí, eu tenho que... Fala da Gênesis 21, de 1 a 20, fala de Agar e do seu filho. E nós sabemos que Sara não podia ter filho, ela mesma ofereceu a sua escrava ao seu marido. Ela, por escrava, tem que fazer o que a sua senhora manda. Foi, concebeu, teve um filho, Ismael. E logo depois de um tempo, Sara também engravidou. E como ela via criança, né, irmão, zombava do filho dela, não quero mais essa mulher aqui, e mandou embora. E Abraão ouviu e mandou, Deus deu a direção para ele e foi. Mas o foco que eu quero chegar é que Agar foi lançada fora.
vai com o menino, deu ali uma provisão para eles e foi jogada no deserto para andar, errante ali. E ela chegou ao ponto, já tinha acabado sua provisão, já tinha acabado tudo, e ela viu que ia morrer, ela e o filho dela. Aí ela pegou e falou assim, fica aqui, botou o menino num lugar, porque ela não queria ver o filho dela morrer. Qual mãe quer ver o filho morrer, né? Nenhuma. E ela falou assim, ai Senhor, e começou a chorar para Deus. Começou a falar com Deus. A gente não sabe exatamente qual foi o clamor de Agar, mas ela clamava a Deus. Mas a Bíblia diz, depois você lê em casa, é muito interessante. A Bíblia diz que Deus ouviu o menino. Deus não ouviu Agar. A gente pergunta por que ela estava pedindo pelo filho dela. Ela estava pedindo justiça, porque ela não foi jogada num deserto com uma criança, com seu filho, e ela estava clamando, pedindo para Deus. Mas Deus ouviu o clamor do menino, porque o menino também estava clamando, senão Deus não falava na palavra que ele ouviu o clamor do menino. Então o menino também estava orando. Por que Deus não ouviu Agar, irmãos? Muitas vezes Deus não ouve o nosso clamor porque nós queremos nossa justiça própria. Agar podia estar orando, dizendo assim, Senhor, poxa, o que eu fiz de errado? Eu era uma escrava. Eu não podia me negar para aquela mulher, para o marido daquela mulher. Eu não podia isso. E aconteceu isso. Ela estava buscando justiça própria. Nós não sabemos exatamente, mas a palavra de Deus nos dá um relance. Deus ouviu o clamor do menino. Não que a pessoa não possa orar pedindo justiça, eu não estou falando isso, irmãos. Mas a gente não sabe, muitas vezes, a intenção do nosso coração, do clamor a Deus. Por isso que lá em Mateus, como eu li ali, quem não se fizer, não se converter e se tornar como criança, jamais entrará no reino dos céus. Como o menino, como aquele menino que orava a Deus. Como tem sido o nosso coração diante de Deus? Como tem sido o nosso clamor diante de Deus? Como nós temos pedido para Deus? Como nós estamos na presença do Senhor? Assim, como uma criança, nós temos que orar ao Espírito Santo. Coração rasgado, como nós lemos lá, um coração compungido, contrito na presença de Deus. Uma criança vai orar pedindo justiça própria? Uma criança vai orar para que Deus pese a mão? Não. Por isso que o Senhor fala, deixai vir a mim os pequeninos. Quem não se fizer como de criança não entra no reino dos céus. Porque o coração da criança é puro. É um coração realmente que tem limpeza. E diante de Deus, é assim que Deus quer nos ver. Mesmo que nós estejamos passando por lutas, tribulações, que o nosso coração esteja na presença de Deus, compungido, contrito, quebrantado diante do Senhor. Isso é o que Deus espera das nossas vidas. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Ele é um Deus amoroso, irmãos. Ele é um Deus que ouve o nosso clamor. Às vezes nós falamos assim, poxa, Senhor, tu não me ouve. Tu não ouve meu clamor. Mas Ele está ouvindo, irmão. Tenha certeza que Ele está ouvindo. Como tem sido a tua oração, como tem sido o nosso clamor diante do Senhor, na presença de Deus. É isso que Deus busca. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Que as nossas lágrimas sejam o nosso alimento diante da presença do Senhor, buscando a presença de Deus, deixando, porque Deus tem um amor muito grande. Ele é um Deus tão misericordioso. Teve misericórdia de José, teve misericórdia de Davi, teve misericórdia de Abraão, teve misericórdia de Sara, tem misericórdia. Nós não somos merecedores. Mas todas as lutas que nós passamos, Ele nos ouve. Mesmo que, como nós falamos, como está abatida a minha alma, Senhor, está doendo, Pai. Mas eu sei que eu te louvarei. Eu tenho certeza, Pai, que tu tem a vitória nas tuas mãos para a minha vida. Tenha certeza disso, porque Deus é um Deus de misericórdia. Aí em Sofonias 3, de 17 a 20, eu vou ler rapidinho. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em... Estou igual o Paulo Giovanni hoje. Regozijar-se-á, né? Regozijar-se-á
em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrios. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Olha que coisa linda. A gente sabe que isso aqui é um momento específico, mas Deus está falando conosco. A palavra de Deus, ela é multiforme. Eu mudarei a vossa sorte diante dos teus olhos. Imagina, mudou a sorte de José diante dos olhos dele, irmão. De repente, num segundo, ele foi como escravo lá. Num segundo, diante dos próprios olhos dele, se tornou governador. Foi assim, ó, pá! Deus está dizendo que vai mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. A gente não entende os meios de Deus. A gente só tem que confiar nos meios de Deus. Confiar de que Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Ele é um Deus real, verdadeiro. Deuteronômio 4, 29 a 31 diz assim: de lá buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás, quando o buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. Olha que coisa maravilhosa. Quando a gente busca Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mesmo que você esteja afligido em angústia, as pessoas estiverem tudo querendo te destruir, ele fala: olha, eu não te desampararei, porque sou Deus misericordioso, nem te destruirei. Por quê? Porque se eu me afasto dos caminhos de Deus, se eu faço aquilo que é o que eu quero, o que eu acho, vem, quem conhece Deuteronômio 28, que vai falando lá, tem as bênçãos e as maldições. Deus é fiel à sua palavra, ele não pode mentir contra a sua palavra. Não te destruirei, nem me esquecerei da aliança que jurei aos teus pais. Você tem uma aliança com Deus. Deus tem promessas na sua vida. A gente adia as promessas de Deus, mas Deus não quer adiar as promessas dele. Depende somente de nós. Depende somente da gente mesmo. Nós temos que buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. E Ele vai ouvir lá no íntimo. Ele vai ver a tua busca. Tá aflito, irmão? Pode chorar na presença do Senhor. Senhor, minhas lágrimas têm sido meu alimento, mas eu sei que eu te louvarei ainda. E para finalizar, Salmo 30, número 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Olha que coisa maravilhosa. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que ouve o nosso clamor, que ouve o nosso choro, a nossa súplica. E Ele realiza o desejo do nosso coração quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Essa é a vontade de Deus. Convido a igreja a ficar de pé. Chamo já o grupo de louvor. Busquemos a Deus em espírito e em verdade, irmão. Pode estar tudo difícil para você, mas creia que Deus tem uma promessa. E Ele há de cumprir essa promessa na sua vida, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Que nós não adiemos as promessas do Senhor, mas que vivamos